Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Olá, nós estamos em mais um culto mediado por tecnologia e nesse mês nós estamos celebrando o 5º ano do projeto IPI Bom Jesus. E para comemorar esse ano, nós escolhemos chamar alguns pastores, alguns líderes importantes, que são importantes para a nossa comunidade, para nos trazer dicas a respeito de como enfrentar os próximos anos. Esse ano com a pandemia foi atípico, ele trouxe coisas boas para nós, com certeza, trouxe desafios muito grandes, trouxe tristezas, porque perdemos pessoas queridas, mas nós temos entendido que nós estamos vivendo em um momento histórico e nós estamos sendo chamados para viver esse tempo aqui na igreja IPI Bom Jesus. Então, qual seriam as orientações que essas ilustres pessoas podem nos trazer?
Então eu gostaria que você, como participante direta ou indiretamente da nossa comunidade, que você prestasse atenção e se colocasse junto conosco para ouvirmos a voz da sabedoria e buscarmos junto com essas pessoas o discernimento de Deus, também através de oração, através de meditação, através de muitas conversas, que a gente possa trilhar o nosso caminho e cumprir a nossa vocação aqui. Então a pessoa que eu quero apresentar hoje é do pastor, que é doutor, é amigo, Timóteo Kerriker. Ele é autor de vários livros, professor do seminário, ele é um palestrante nacional e internacional. Um dos livros que ele produziu, é um livro que me influenciou muito, é esse livro aqui, O que é a Igreja Missional, do pastor Timóteo Kerriker, e ele tem sido uma inspiração especial para a minha vida e tenho certeza que para muitos que o conhecem. Então, ele é uma honra para nós termos a presença dele aqui com a gente e que ele possa nos ajudar aí nessa caminhada rumo ao reino de Deus aqui na grande Florianópolis e muito além dela, ok? Vamos orar então, entregando esse momento a Deus e que a palavra do pastor Timóteo realmente possa abundar no nosso coração de maneira que Deus seja glorificado. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque Tu és tão gracioso. Nós oferecemos esse momento aqui como um culto de louvor a Ti. Então que essa palavra que vai ser ministrada agora encha o nosso coração. Que Tu, Senhor, nos inspire a perceber a Tua presença em cada palavra que o pastor Timóteo estiver nos trazendo e que isso seja algo que transforme o nosso coração. Então, abrimos a nossa vida para Ti, para que Tu ministre em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Olá a todos, uma alegria estar com vocês, todos amigos e queridos da Igreja do Bom Jesus. Hoje nós queremos falar a respeito de como a igreja pode ganhar alguns para Cristo. Na verdade, eu estou pensando no norte, onde que a nossa igreja está indo, onde ela vai estar daqui a 5 anos. Afinal de contas, está celebrando 5 anos de vida agora, né? Pelo menos de organização. E a pergunta é, onde estará essa igreja e como nós chegamos lá? Resumindo, ou melhor, destilando essa pergunta, podemos pensar em uma só ou em um só objetivo: como a igreja pode ganhar mais pessoas para Cristo. Quem ama Jesus ama ver outros se aderindo à fé e crescendo no seu amor por Jesus. E é isso que nós desejamos. Eu comecei o meu ministério bem novo, com 16 para 17 anos. Em fevereiro de 1969, com apenas 16 anos, fundei Atletas para Cristo no meu colégio. Não foi fácil, porque a jurisdição daquele colégio era domiciliado com muitos judeus. E como você pode imaginar, eles não gostaram muito da ideia de um clube de cristãos dentro de uma área pública. Posso até entender seu ponto de vista. Não imaginei que isso seria o desafio, mas decolou o Atletas para Cristo e conseguiu aglomerar vários dos atletas de futebol, de beisebol, de basquete e de nosso futebol brasileiro, do qual eu participei naquela época. No ano seguinte, 1970, com 17 anos, preguei meu primeiro sermão, porque Deus amou ao mundo.
João 3,16. No mesmo ano, assumi um emprego de fim de semana durante o ano letivo e de tempo integral durante o verão como ministro de jovens numa igreja presbiteriana em uma cidade vizinha. Chegando na universidade, estabeleci uma reunião de oração e de estudo bíblico discipulado que cresceu a 200 universitários naquela época. E ao mesmo tempo participei de equipes que viajavam no meu estado, Carolina do Norte, e o estado vizinho, Carolina do Sul, fazendo retiros de renovação espiritual. Depois veio o seminário e logo em seguida cheguei no Brasil, fresquinho, jovem ainda, com meus 25 anos, e onde durante os primeiros 6 anos trabalhava junto com Marta, que eu conheci no meu primeiro dia no Brasil, e nós casamos um ano depois. Nós trabalhamos durante 6 anos com acampamentos e plantando igrejas no Rio Grande do Sul, em Santa Maria e no centro-oeste, sul de Goiás. Continuamos à disposição da igreja local, onde quer que nós andávamos nos próximos anos. Minas Gerais, Campinas, em São Paulo, Fortaleza, Ceará e aqui em Florianópolis. Mas gastamos a maior parte do nosso tempo no ensino e no preparo de brasileiros para trabalhar na área de evangelismo e plantação de igrejas dentro e fora do Brasil. Fizemos isso em diversos lugares, tanto em universidades, Universidade da Mackenzie, Unicesumar em Maringá e diversos seminários. O nosso seminário de Fortaleza, o seminário da IPB em Campinas, São Paulo, centros de treinamento diversos, não só da nossa denominação, mas de mais 2 denominações presbiterianas, 3 convenções batistas, da Assembleia de Deus e de diversas instituições interdenominacionais. Tudo isso é para dizer que o assunto da evangelização e plantação, desenvolvimento sadio da igreja local tem sido tanto a nossa prática quanto o assunto principal do nosso ensino já há mais que 44 anos. E nesse dia de celebração do ministério da Igreja do Bom Jesus, quero compartilhar com vocês algumas dicas que eu ganhei nesse tempo de onde e como podemos caminhar nos próximos anos. Vou me basear em um texto onde o apóstolo Paulo está defendendo, na verdade está se defendendo diante de uma congregação que se achava mala sem alça. Ou seja, as pessoas achavam que já havia chegado ao auge da espiritualidade e conhecimento das coisas de Deus. Não estou dizendo que isto é a situação da Igreja do Bom Jesus, apenas que a reação do apóstolo Paulo nos dá boas pistas de como e onde nós devemos caminhar. Então nós vamos ler o capítulo todo. Os primeiros 18 versículos vão te dar o pano de fundo, tá? E nos últimos versículos vão ser o nosso enfoque, que vão ser versículos 19 a 27. Então vamos começar a nossa leitura desde o início. Paulo começa 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo começa dizendo: será que não sou homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é essa:
Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque a lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que Ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e ao que colhe deve fazê-lo com esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós, em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo? E que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se eu faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Tá, gente? Então, este é o contexto, tá? Do capítulo. Agora vem a passagem que eu gostaria que nós enfoquemos, tá? Versículos 19 a 27. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio.
todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muito bom. Agora, se aprendi alguma coisa nesses 40 anos e mais, é que não adianta elaborar planos complicados demais. Por isso, vou focar apenas 3 desafios, sem complicar demais: a nossa identidade, a nossa ação e a nossa casa. 3 coisas: a nossa identidade, a nossa ação e a nossa casa. Então vamos pensar primeiro na nossa identidade. Nossa identidade está no Evangelho. Paulo diz no versículo 16: ai de mim se não pregar o Evangelho. Que isso seja o nosso lema. Ai de mim se não pregar o Evangelho. A nossa identidade é formada ao longo de um período a partir de nossos relacionamentos. A nível pessoal, a partir dos nossos pais e depois os nossos familiares e vizinhos mais próximos. A nível de um grupo, a nossa identidade também é formada especialmente por aqueles que nos lideram e ao longo dos anos pelos nossos relacionamentos, os nossos churrascos, as nossas multidões e assim diante. Agora, quando digo ao longo dos anos, no caso da Igreja do Bom Jesus, não me refiro aos 5 anos de organização em igreja. Refiro-me a toda a vida dessa comunidade, que deve ser, se não me falta memória, cerca de 15 a 16 anos. Ou seja, já tem uma boa caminhada. Questão de organização formal, apesar de ser um marco importante na história da igreja, não é o início da vida. Pensa nos líderes que tiveram nesse período e os momentos altos e os momentos baixos que já passaram. Este é um fator significante na formação da nossa identidade. Mas também somos formados pelo conhecimento e associações que temos com outras igrejas. No nosso caso, fazemos parte da IPIB, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que por sua vez tem múltiplas personalidades. Para aquelas que conhecem a igreja, e por sinal durante 5 anos viajei em todos os sínodos, dando cursos de educação continuada para todos os pastores da nossa amada denominação. Por isso conheço bem a diversidade. No sul de Minas, por exemplo, as igrejas são um pouquinho mais conservadoras. Em São Paulo, um pouco mais progressistas, embora liturgicamente bastante tradicionais. Em Paraná, são um pouquinho mais avivadas e assim diante. Parece-me que aqui na região de Florianópolis somos um pouco de todas essas identidades. E claro que a Igreja do Bom Jesus não é igual à Igreja do Estreito ou igual à primeira IPI na agronômica. Indivíduos têm personalidade própria e grupos coletivos também têm. Mas como os indivíduos herdam traços das suas famílias, também igrejas herdam das suas famílias. E dentro de uma só igreja espero que seja, pode haver espaço para expressões variadas da fé. Alguns balançam um pouco mais que outros quando cantam,
sem problema algum. Agora, todos esses fatores fazem parte da nossa identidade e não tem como negar isso. Na verdade, é algo positivo, como a formação de uma personalidade de um indivíduo. Entretanto, o povo evangélico também tem, ou melhor dizer que também é povo da palavra. E nós sempre procuramos como referência a nossa identidade dentro da palavra de Deus. E o que me chama a atenção nessa porção da palavra de Deus, 1 Coríntios 9, é a referência de Paulo ao Evangelho, e isso de modo urgente. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Agora, como evangélicos, isto é, evangélicos, somos povo formados por e promotores do Evangelho. Isto é nossa DNA. Se não respiramos, se não respiramos, nos nutrimos, nos apaixonamos, divulgamos o Evangelho, nós então traímos do modo mais profundo a nossa própria identidade. Nossa identidade está enraizada no Evangelho. Interessante que na IPI do Estreito, o mês passado, nós gastamos 5 semanas falando sobre esse assunto, né? Nossa identidade dentro do Evangelho. E, bem na verdade, eu percebi que foi muito pouco. Antes de fazer qualquer coisa para a nossa igreja local, antes de fazer qualquer coisa para a igreja local ganhar alguns para Cristo, precisamos ser algo. Com certeza podemos sempre melhorar o nosso fazer, sem dúvida. Mas sem o ser do Evangelho e ser do Evangelho publicamente, o nosso fazer, isto é, as nossas ações, se tornam vazias. Damos um tiro no pé. Então vou ousar fazer uma recomendação. Gastem alguns meses falando sobre o Evangelho e o que significa ser povo do Evangelho. Vamos firmar bem nossa identidade dentro do Evangelho. Gaste esse período, 3 meses, 2 meses, 4 meses, e vamos voltar para isso todo ano, pelo menos 1, 2, 3 vezes por ano, para nos lembrar quem nós somos. Que o lema e o slogan da Igreja do Bom Jesus seja: ai de mim se não pregar o Evangelho. Se levar a sério esse slogan, com certeza vai ganhar mais e mais pessoas para Cristo. Mas ganhar de qualidade, não importa a quantidade. Discípulos, não apenas frequentadores. Este é o nosso alvo. Mas o que fazer? Esta é a segunda dica. A nossa ação. Primeiro a nossa identidade e agora a nossa ação. Qual foi a ação do apóstolo Paulo? Paulo diz no versículo 22, sua ação, né? Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Não tenho muito palpite específico para dar sobre esse assunto, principalmente porque não tenho acompanhado as suas ações específicas. Sei da parceria com a escola próxima e da horta comunitária, ambas ideias geniais. Imagino que tem muitos outros projetos além disso. Mas posso dar algum princípio geral e um objetivo específico que surgem dessa passagem que nós lemos em 1
Coríntios e precisamos também refletir a respeito deste ano ímpar que passamos e sobre o que está por vir. Então vamos lá. O princípio que Paulo advoga é o princípio da alta renúncia, ou, em outras palavras, a alta entrega. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ele continua dizendo, para com os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Vamos trazer essa ideia para nós aqui na Cachoeira hoje. O princípio seria, para com os manés, fazemos-nos como mané, a fim de ganhar os manés. Eu não estou falando pejorativamente, gente, por favor, né? Não é piada. Ou para com os gaúchos e os paulistanos deslocados e assim diante. Estão me entendendo? A ideia é procurar alcançar para Cristo as pessoas das nossas redondezas com os quais nós temos contato e procurar alcançá-las à medida do possível dentro dos padrões e necessidades deles. É o que no estudo sobre a missão da igreja nós chamamos de contextualização, né? Que nada mais é do que tentar se encarnar na vida dos outros. Quais são esses padrões e necessidades? Os padrões das pessoas que nos cercam são, por exemplo, as maneiras e os locais que as pessoas se relacionam, como elas se comunicam, como elas expressam seus sentimentos, angústias e questionamentos. As necessidades mais agudas geralmente se manifestam através de crises matrimoniais, crises financeiras, crises de saúde, a pandemia atual e assim diante. Aliás, quando eu escrevi há 3 anos atrás o livro O que é Igreja Missional, falamos da reação da igreja primitiva durante seus primeiros 300 anos a 2 pandemias globais que varreram o Império Romano. Dei esse exemplo exatamente 1 ano antes de surgir a pandemia atual que ainda estamos passando de Covid-19. E muitas igrejas hoje responderam expressando concretamente este mesmo amor sacrificial da igreja primitiva, dando cestas básicas e ajudando as suas vizinhanças no máximo possível. Veja bem, não sei se vocês sabiam, mas a ciência previa o Covid-19, não especificamente Covid, mas essa pandemia e outras que estão por vir já estão na previsão da ciência. Apenas não consegue dizer exatamente quando vai surgir. Da mesma maneira que quase todos os anos que nós passamos, não sei se já reparou, nós temos mais furacões, mais intensos no hemisfério norte, temos mais secas, mais ondas de calor e assim diante. Bem, esse é um assunto que já conversamos, mas está se manifestando, se concretizando nessa última década e vai continuar acontecendo. O interessante aqui para a igreja primitiva, eles de certo modo foram pegados desprevenidos, ou seja, não havia planejamento estratégico de evangelismo de vítimas de pandemia, como nós não tivemos. Fomos pegos de surpresa. Entretanto, a igreja de então, e eu espero que a nossa igreja hoje, sabia qual era a sua identidade e entendia que
A sua identidade é feita de seguidores de um Deus que morreu em benefício aos outros. Se Cristo morreu por nós, nós certamente devemos nos dispor a nos fazer mais fraco, isto é, abrir mão das nossas prioridades pessoais a fim de alcançar alguns para Cristo. Então, vou repetir, que seja nosso lema também: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Você entendeu qual é o objetivo final? Alcançar alguns para Cristo. Esse é o objetivo final. Podemos dizer isso como igreja? Isso nos leva a uma última consideração a respeito da nossa casa. Ou podemos pensar mais fisicamente do nosso espaço onde nós reunimos. E o versículo que creio que nos dá algumas pistas é no versículo 27. Pode não parecer a princípio, mas veja bem o que Paulo diz, finalizando este capítulo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está querendo dizer? Várias vezes ao longo desse capítulo, e é por isso que eu li esse capítulo inteiro, ele diz que abre mão do que é seu por direito. Alguns exemplos são comer carne, receber sustento da igreja, viajar com uma esposa, ou seja, coisas que diante de Deus são permitidas e não são nada más, são coisas boas. Entretanto, Paulo avalia todo o seu proceder não em termos do seu direito ou até mesmo, por incrível que pareça, o que é permitido por Deus. Ao invés disto, o único critério de avaliação, prestem bem atenção, o único critério de avaliação do seu proceder na vida pessoal e no seu ministério é o que contribui melhor para ganhar pessoas a Cristo. Como aplicamos isso para nós? Eu vou dar apenas uma só sugestão que vai deixar todo mundo bastante desconfortável, mas que vale a pena avaliar. Vamos pensar no nosso espaço. Ora, gente, a gente poderia usar outros exemplos. Tem várias coisas para o qual nós podemos aplicar esse princípio. E o Vinícius e a liderança da igreja pode continuar a refletir sobre isso e pensar em outros exemplos. Mas eu só levanto essa questão do nosso local. Este local aqui é muito cômodo, no bom sentido. Tem um bom espaço para o culto, uma cozinha e sala boa para atividades sociais e um terreno que dá para tirar bom proveito e que aproveitam. Isto é bom. A vida da igreja inclui uma boa parte de tempo dedicado ao preparo e à edificação de seguidores de Cristo. E por isso precisa de um espaço. E um espaço com certa dedicação. Nós temos isso. Entretanto, diante do critério de alcançar alguns para Cristo, nosso local não tem visibilidade. E isto é importante. Claro que não é tudo. E nem vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a nossa identidade. Mas ainda é importante. O princípio é fácil para qualquer um entender. Por exemplo, Valmir jamais iria construir um novo posto de combustível
na rua da nossa igreja. Não tem visibilidade. Ele vai construir, de preferência, em um BR ou um SC, como ele tem feito. Agora, o local em si não resolve tudo. Ele ainda precisa pensar, pensando no nosso irmão Valmir, ele precisa pensar na oferta, precisa pensar no serviço prestado, os seus empregados, na administração e nos fornecedores, entre outras coisas. Mas é inegável que localização e acesso têm alta prioridade. Lembra daquele posto na Vargem Pequena, ao lado do viaduto? Uma vez que duplicaram o SC401, já faz um tempo, né? O posto teve que fechar por falta de acesso. Não sei, de repente, alguns que vocês chegaram aqui depois da duplicação não sabia disso. Tem um posto que está lá até hoje, fechado. Precisamos pensar ousadamente em local. Claro que as condições financeiras são essenciais e tem tudo a ver, mas quer comprando ou quer alugando, precisa caminhar nessa direção. Agora, pessoalmente, não vejo o uso deste espaço e uma mudança para outro local como duas coisas mutuamente exclusivas. Eu não participo do Conselho da IPI do Estreito há mais que 5 anos, mas imagino que a Igreja do Bom Jesus, tendo ou querendo usar esse espaço com bom motivo, haverá boa vontade, como sempre houve por parte da Igreja do Estreito. Também tem a visão de evangelismo. E não estou trazendo nenhum indireto da Igreja do Estreito. Por favor, não me entendo mal, né? Estou falando como missiólogo. Não tenho falado nada a respeito disto com as pessoas na Igreja do Estreito. Estou dando uma dica para vocês. Apenas uso isto como um exemplo de como precisamos pensar, até mesmo no nosso espaço, em termos não apenas da nossa edificação, nosso ensino e nosso crescimento, que nós temos um lugar ideal para isso, mas precisamos priorizar o alcance de alguns para Cristo. E eu não estou falando sobre nenhuma mudança no mês que vem, nem no ano que vem, nem depois, né? Mas apenas que isso permaneça na agenda da igreja. Acho que deveria ser assunto de conversas no conselho da igreja todos os anos, de tanto em tantos meses, né? Talvez 2 vezes por ano, né? Onde que nós estamos em termos de espaço? E deve haver isso como um objetivo. Não por causa do espaço em si, não me entenda mal, mas com o objetivo de alcançar pessoas para Cristo. Então, gente, são 3 conselhos. A nossa identidade no Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Nossa identidade vem do Evangelho. A nossa ação. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Vamos pensar o que nós precisamos fazer ou mudar em termos das nossas ações para alcançar aqueles que estão mais próximos, dentro dos seus critérios. Obviamente com o conteúdo do Evangelho, né? E por fim, a nossa casa, nosso local. Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Fico muito feliz de celebrar esse dia junto com vocês. Tenho certeza que Deus tem grandes propósitos para vocês, para nós, né? Na Igreja do Bom Jesus. Obviamente, sempre que Deus tem planos, Ele tem instrumentos para alcançar
esses planos. Adivinhe quem são esses instrumentos? Eu e você. Então vamos ficar com a antena ligado, com bastante discernimento, falando sobre essas coisas e caminhando em direção a uma eficácia cada vez maior, em nome de Cristo Jesus. Forte abraço e beijos para todos. Minha vida é do Mestre.
Finalizando esse culto, eu quero te convidar a orar por nós. Onde você estiver, que você possa estar com seu coração, possa estar com as suas orações voltadas nesse momento especificamente para esse espaço, para essa comunidade que está sendo construída aqui na norte da ilha da Grande Florianópolis. Que Deus realmente abençoe tudo que nós estamos fazendo em termos de projetos, em termos de influência positiva na cidade. A visão da nossa igreja é ajudar a construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho. Então, que você possa fazer parte disso, direta ou indiretamente. E que todos nós, como um grande movimento, possamos realmente levar o reino de Deus a todas as pessoas. Então, que Deus realmente abençoe a tua vida e abençoe também a nossa vida. Obrigado por você ser nosso parceiro. Gostaria de orar, consagrando a nossa vida a Deus, e em seguida invocar a bênção do Senhor Deus. Obrigado, Pai querido, pela tua presença na nossa vida, por tudo que tu nos falou através do pastor Timóteo, que tu continue nos inspirando a ser cada vez melhor, a ser pessoas que acreditem em ti, que vivem por ti. Que tu nos guie nesses tempos, que apesar de novos tempos, nós contamos com o mesmo Deus. Então nos consagramos a ti, Deus, como único e verdadeiro Deus, e seguimos a Jesus Cristo como Senhor, Mestre e Salvador. Por isso, nesse momento, entregamos e louvamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Vem louvar